Sejam todos bem-vindos à gravação do programa Business Talks. O Business Talks, nós já estamos na quarta edição. É uma iniciativa do Instituto IBC, que é o Instituto Brasileiro Avançado de Ciências Sociais Aplicadas, onde nós recepcionamos nesse espaço palestrantes, especialistas, dentro da temática de atuação e de uma forma graciosa para levar para esse agente econômico, para esse setor produtivo, informações que pode fortalecer ali o seu segmento. Nosso convidado é o professor Max Silva, também comendador. Eu tenho a felicidade de encaminhar ao lado dele na Academia de Ciências Jurídicas no formato internacional, e ele tem sido incansável para levar o conhecimento. E hoje nós vamos tratar um pouco da lei anticorrupção e desse formato transnacional, como que está navegando em relação a outros países. Comendador Max Silva, seja muito bem-vindo. Muito obrigado, doutora Rose Jacomini, por essa oportunidade sempre ímpar de me brindar com a possibilidade de efetuar essa palestra, em que, no caso, posso dizer que não é efetivamente uma palestra, mas um irradiamento de um conteúdo que, doravante, é objeto de estudos meus ao longo da minha jornada jurídica e acadêmica. Vou aqui falar de maneira breve a respeito sobre o direito comparado, sobre as leis anticorrupção no Brasil, na Argentina e no Peru, trazendo características básicas da lei anticorrupção nesses três países, bem como também similitudes, ou seja, similaridades e diferenças. De uma forma geral, venho destacar de que a corrupção ela consiste em ser um dos principais desafios enfrentados por países na América Latina e até mesmo na questão do cenário do mundo, pois a corrupção é um problema, um mal que afeta diversas nacionalidades. E, dessa maneira, faz com que seja necessária a criação de marcos legais, ou seja, questões jurídicas que sejam robustas, justamente no sentido de prevenir, punir e combater esse mal que é a corrupção. O Brasil, a Argentina e o Peru eles possuem legislações específicas para enfrentar a questão da corrupção, as quais possuem semelhanças e diferenças em sua abordagem, no contexto histórico, entre muitos outros pontos, porque tem diferenças, são países diferentes, nações diferentes. Então, essa presente apresentação, ela terá como enfoque, como eu disse no início, anteriormente, falar um pouco sobre as características dessas leis anticorrupções nesses três países. Especialmente, que eu vou deixar destacado algumas peculiaridades, diferenças, e principalmente a questão da eficácia. No Brasil, a lei anticorrupção ela foi marcada, né, efetivamente, por marcos regulatórios. E ele foi adotado inicialmente como pela lei anticorrupção aqui em Brasil, uma ideia de ser introduzida aquela figura da responsabilidade objetiva de pessoas jurídicas por ato de corrupção contra a administração pública. Vejamos só, houve esse viés de destacar esse estudo da responsabilidade objetiva em atos praticados contra a administração pública, tanto na esfera nacional ou estrangeira. Essa inovação ela permitiu com que empresas possam vir a ser responsabilizadas de maneira independente da comprovação de culpa dos seus administradores. Ou seja, é uma responsabilidade que ela abarca a questão da independência da comprovação de culpa, diferente da figura da responsabilidade da pessoa física que faz por necessário a comprovação da culpa daquele agente. E as principais características que eu venho destacar a respeito da lei anticorrupção no Brasil é que ela tem possibilidade de aplicação de sanções administrativas e cíveis, como multas em desfavor de empresas que estejam envolvidas em ato anticorrupção. Ela também possui uma outra característica, a previsibilidade de ter um acordo de leniência, o qual permite que empresas possam colaborar com investigações em troca de benefícios na redução de penalidades ou outras questões
específicas referentes à diminuição da pena. É algo parecido com a figura daqueles acordos de delação premiada, ou seja, parecido, mas que abarca a figura de pessoas jurídicas. E ela também, a lei anticorrupção no Brasil, ela possui uma exigência prevista que seja a figura de programas de integridade e compliance, justamente no sentido de incentivar boas práticas empresariais para prevenir a corrupção e até mesmo também sendo um elemento que, se caso uma empresa tenha um departamento específico dessa questão de integridade, é diminuída eventual penalidade. Isso é que é bem interessante. E ainda mais, ele também, o Brasil, aqui na nossa realidade, tem lei, a chamada Lei de Improbidade Administrativa, Lei das Organizações Criminosas, que ela também tem no sentido de combater questão de esquemas de corrupção sistêmica. Por que eu digo corrupção sistêmica? Porque ela não abarca apenas um segmento, mas ela abarca diversas outras áreas, tanto no setor privado quanto no público, ou em ambos ao mesmo tempo participando de determinado esquema financeiro. Já na questão da Argentina, ela tem algumas peculiaridades, que a lei anticorrupção na Argentina ela tem como enfoque, por exemplo, a figura de responsabilidade penal, especificamente de pessoas envolvidas, até mesmo da questão de pessoas jurídicas que estejam também envolvidas nessa questão de corrupção. Ela é diferente do Brasil, porque no Brasil é adotado sanções de ordem civil e administrativa, mas na Argentina prevê sanções penais para que possa esses grupos que estejam envolvidos na prática de suborno e outros delitos contra a ordem financeira. E ela possui como principais aspectos, por exemplo, a figura da responsabilidade penal por atos de corrupção, lavagem de capitais, casos, por exemplo, de aplicação de sanções como multas, dissolução de empresas envolvidas em atos de corrupção, proibição de que essas empresas firmem contratos públicos, isso aqui é bem interessante, é, e apresenta também ideias de programas de integridade, ou seja, da adoção desses programas justamente para que possa ter essas atenuantes, ou seja, de maneira também similar à figura do Brasil. E até mesmo também um acordo de colaboração, parecido com o acordo de leniência no Brasil. Mas tem um ponto específico, que esse acordo de colaboração faz com que, por exemplo, uma empresa denuncie é, outras, é, outros ilícitos, justamente para reduzir eventuais penalidades. Isso é que é bem, tem elementos assim que sejam interessantes nesse cenário. Aí vocês observam de que, tanto no Brasil quanto na Argentina, a ideia de que da valorização de programas de integridade e de combate, especialmente à corrupção. Já no Peru, ela tem uma abordagem em dois momentos. No primeiro momento, ela tinha uma abordagem mais específica na questão da responsabilização do servidor público, ou seja, era mais focada na questão do poder público, especialmente naquela responsabilidade subjetiva do servidor público que esteja envolvido em atos de corrupção interna, por exemplo, como suborno e outros crimes contra a ordem pública. E aí ele teve, posteriormente, modificações desse entendimento dessa lei anticorrupção no Peru, justamente devido a esquemas de corrupções transnacionais de empresas que teve um caso muito célebre de uma empresa brasileira que também se envolveu no ato de corrupção interna no Peru, que gerou até mesmo deposição de políticos e de muitas outras situações, ou seja, um grande escândalo que abalou simplesmente as estruturas do poder público e que levou à necessidade do desenvolvimento de mecanismos visando o combate à corrupção, que já estava sistematizando cada vez mais. E a partir daí começaram algumas modificações em pontos da legislação peruana, no sentido de incluir a aplicação de responsabilidade
administrativa e penal para empresas envolvidas em ato de corrupção, a previsão de medidas cautelares contra empresas, como, por exemplo, a suspensão de atividades, intervenção do Estado, por exemplo, nas atividades sim desenvolvidas. E o estímulo, basicamente, também, como no Brasil e na Argentina, da adoção de programas de integridade, de compliance, justamente no sentido de diminuir é, alguma eventual responsabilidade e penalidade aplicada a empresas ou pessoas que estejam envolvidas, como no espanhol abram, involucradas em actos de corrupção. E também tem uma figura de acordo de colaboração eficaz, justamente no sentido de diminuição de penas em troca de informações que possam ser consideradas relevantes para investigações em desfavor de grupos ou pessoas envolvidas em ato de corrupção. De maneira sintética, posso dizer de que o modelo da legislação anticorrupção peruana ela se destaca por um uso estratégico de delações premiadas, acordos de colaboração e que representou um passo evolutivo de dois momentos distintos na formação de uma lei anticorrupção no Peru. Primeiramente, no momento em que se responsabilizava mais o agente público e segundo, de que possibilitava a responsabilização de empresas envolvidas em atos. Então, é, uma forma que eu posso agora apresentar, por último, alguns pontos específicos em que eu posso dizer de uma maneira geral o que cada uma dessas tem em comum e o que cada uma é, foi originária de que ideia? Basicamente, tiveram padrões internacionais desenvolvidos ideologicamente por meio de Convenção da OCDE contra o suborno e convenções das Nações Unidas contra a corrupção. Por isso que eu digo, sempre no início de qualquer palestra dessas temáticas, é o de que existe um fenômeno de internacionalização da lei anticorrupção, por conta, especialmente, dessa influência da Convenção da OCDE e de convenções das Nações Unidas, entre outros marcos legais internacionais, e que serviram como base para a formação dessas legislações anticorrupção, e especialmente por um determinado ponto de que crimes de corrupção geralmente eles estão sempre conexos com o crime de organização criminosa e também com a figura da transnacionalidade, pois alguns países e grupos envolvidos com corrupção buscam lavar dinheiro, ou seja, fazer uma lavagem de capitais, para países que possuem legislação mais fraca, ou seja, os conhecidos paraísos fiscais. Por isso que também há uma necessidade intensa de troca mútua entre conhecimentos desses países, informações policiais, especialmente também sobre informações fiscais, oriundas de fiscalização de questões financeiras. Como, por exemplo, no Brasil, temos o COAF. Na Argentina tem um similar e no Peru também. Mas, agora, eu posso destacar um ponto que é de suma importância a nossa compreensão da diferença. Por quê? Eu falei tanto em similitudes, apontei tanto singularidades entre essas legislações de três países diferentes, mas eu falei pouco acerca das diferenças. E a diferença ela está em um determinado ponto, especificamente na questão, aliás, em diversos pontos, em alguns pontos, mas especialmente na questão da responsabilidade penal das empresas. E no nosso país teve um marco teórico muito importante, que foi a Operação Lava Jato, né? Quando você fala dessa lavagem de dinheiro, da repercussão, então a sociedade ficou bastante atenta. E como os programas de integridade, que são os programas de compliance, eles precisam ali, de uma forma muito consciente e pedagógica, serem implementados o quanto antes, para a gente realmente evitar esse desvio de conduta, né?
Isso, exatamente. Porque o compliance nesse segmento, ele simplesmente, ele não é efetivamente uma ciência, como eu posso, ao meu ver, mas uma grande ferramenta que agrega uma gama de ciências e conhecimentos que podem vir a ser aplicados em determinado caso em concreto, porque tem no seu composto ciências penais, ciências econômicas, ciências contábeis, ciências informáticas, entre muitos outros segmentos. Sim, da oportunidade de te agradecer, você sempre muito Sim. solícito, muito generoso com o Instituto IBC. Sim. Então, das suas palavras assim de encerramento, o que você acha de uma frase que eles não podem perder de vista, assim, quem está nos assistindo? É, Alguns estarão dizendo assim: a sorte está lançada, mas eu vi assim, basicamente, essa é uma frase que eu posso deixar destacado de que o Compraz não é minha frase, mas é uma frase célebre, conhecida na história, mas que eu incorporo que essa frase ela pode ser especificamente representada pelo Compraz, porque o Compraz ele veio, ele viu e ele venceu basicamente problemas de corrupção em diversos cenários, tanto na realidade brasileira, quanto na realidade argentina e na realidade peruana. Sensacional, sensacional. Uhum. Muito obrigada pelas suas considerações, de trazer para a gente essa importância do direito comparado de dois países que eles caminham juntos, né? E de alguma forma também o Brasil ser referência. Muito obrigada, Comendador Max. Eu te agradeço imensamente da sua contribuição no Business Talks. Espero reencontrá-lo em breve. Muito obrigada. Grato, doutor, eu estou aqui às ordens.